PL de Jair Bolsonaro quer o deputado federal Eduardo Bolsonaro como líder da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. O partido tem pressionado pelo nome do filho do ex-presidente e até já informou ao presidente da casa, o deputado federal Hugo Mota, que não abrirá mão do comando da comissão. Nas redes sociais, o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, afirmou, abre aspas, não tem pressão nem poder obscuro que consiga mudar nossa decisão. Eduardo Bolsonaro será presidente da comissão. Como líder do PL, reafirmo, a escolha é nossa, legítima e inegociável, com ou sem passaporte. A democracia será respeitada. Fecha aspas. Sóstenes apresentou um projeto de lei na última semana para barrar decisões judiciais contra parlamentares do Congresso, o que inclui decisões que apreendam passaportes dos deputados. O deputado sugere que as medidas cautelares emitidas pela Justiça, que não sejam prisão, deverão ser aprovadas pela maioria absoluta dos membros da respectiva Casa Legislativa. Bom, vamos começar com você, Dias, fazia tempo que você não vinha, estava com saudades de você. Dias Peixoto, normalmente a Comissão de Relações Exteriores do Congresso, ela é boa para fazer viagem, né, para ir fazer em contatos com autoridades estrangeiras, mas neste caso, ela está se tornando mais importante que a própria Comissão de Constituição e Justiça, que sempre foi a mais importante, porque vai ser o elo pelo qual alguns deputados vão ecoar o seu protesto ao exterior. Como você vê essa briga e uma condição em que quem escolhe é a própria casa quem escolhe o presidente dessa comissão? Qual a sua avaliação sobre a entrevista que você ouviu e sobre, principalmente, esse tema? Vamos comentar esse tema aqui. A escolha de Eduardo Bolsonaro, você é a favor ou contra? Eu sou favorável, porque no final do dia, quando a gente olha para a razão das comissões e para os acordos que foram feitos para se conseguir maioria por parte do presidente atual da Câmara, Hugo Mota, incluíam especificamente esta comissão para o partido da minoria, que tem ali seus 90 parlamentares que o apoiaram, e assim foi toda essa construção e toda a expectativa em torno disso. Mas a palavra pode não ser cumprida, Capês. E a lógica aqui é que o Partido dos Trabalhadores, o PT, já tem se colocado e nos bastidores em Brasília já se fala que eles estão dispostos a perderem comissões, outras que sejam até mesmo mais importantes, para tentarem viabilizar, barrar o deputado Eduardo Bolsonaro de ser presidente dessa comissão do exterior. E a razão é muito simples, e você muito bem colocou que ela se tornou uma comissão talvez tão fundamental. E por quê? Vale mencionar que Eduardo Bolsonaro tem uma relação de proximidade com ninguém mais, ninguém menos que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que o parabenizou, já o cumprimentou pessoalmente em eventos recentes. Então, ele tem ali um aporte, um suporte de nomes da direita dos Estados Unidos que realmente fazem barulho. E está tendo uma ofensiva dentro dos Estados Unidos, uma configuração dentro dos Estados Unidos que tem alguns ditames, algumas interações com a política nacional. E por conta disso, Eduardo Bolsonaro tem produzido vídeos em inglês, falado sobre o absurdo que o Brasil vive, tentado passar essa imagem exterior de uma voz da direita para o mundo em relação à situação do Brasil e até mesmo alguns pontos da entrevista muito bem feita aqui com o advogado do Braga Neto. E, a partir disso, existe um medo muito grande. 2 deputados do PT, Lindenberg Farias e o Rogério Correia, criaram até uma medida que visaria ali uma notícia crime com o Eduardo Bolsonaro, falando de soberania nacional, que ele estaria boicotando isso, colocando medidas como restrição de passaporte e outras por assim vá. E a direita, sim, a direita dentro do Congresso, principalmente dentro do PL, o Sóstenes Cavalcante, deputado do Rio, é um exemplo disso, está defendendo. Então, neste momento, acontece uma batalha
batalha por esse cargo da comissão e coloca em jogo até mesmo a credibilidade do acordo feito pelo PL com o presidente da Câmara, Hugo Mota, para realmente ter o apoio. Então, é um fato muito interessante e com certeza vai movimentar bastante Brasília. Resta ver se a oposição vai ter a estratégia suficiente para conseguir a manutenção do nome dele como presidente da Comissão de Relações Exteriores. Emerson Tawil, qual seria a possível repercussão de um Eduardo Bolsonaro, presidente de uma comissão que oficializa o mesmo como representante dos deputados brasileiros no exterior, e qual a consequência de uma eventual manobra para que ele não se ocupe esse cargo e um rompimento agora absoluto com o PL? Como é que ficaria essa questão no momento em que o Executivo já está digladiando com o Legislativo? Boa tarde, Capês. Boa tarde a toda a bancada e principalmente a nossa audiência. Mais uma vez, é um duelo de titãs em que o cabo tensor fica extremado de um lado e do outro, em que as figuras são sempre as mesmas e que Eduardo Bolsonaro, sem dúvida alguma, ocupando esse espaço, coloca à vanguarda todo o ideal de que não estão sujeitos a algumas arbitrariedades que o PL, principalmente a família Bolsonaro, tem enfrentado ao longo desses anos. Ao revés, o projeto apresentado agora, a água parece que bate um pouco mais acima do calcanhar, podemos dizer assim, porque o Legislativo, somente a Câmara dos Deputados, acabou perdendo essa parte da independência, né? E essa blindagem que existia dentro dos seus parlamentares, haja vista aí a ocupação do cargo de presidente Jair Bolsonaro para frente. Permitiram várias decisões, do nosso ponto de vista, arbitrárias, em que deputados foram tirados de seus cargos, foram presos, tiveram seus direitos violados e agora tentam restabelecer um equilíbrio que outrora já existiu, mas deixaram escoar pelas mãos. É uma briga de tensão entre duas grandes potências, aí podemos dizer, né? Tanto a direita como a esquerda, que vem se degladiando passo a passo, mas é importante sempre frisar, meu amigo Capês, porque essa tensão é sempre muito prejudicial, porque de tudo isso, os mais sorrateiros, né, acabam tirando vantagens e, sem dúvida alguma, quem paga esse preço acaba sendo sempre a população. Como disse aqui a colega Jess, sem dúvida alguma, o nome de Eduardo à frente dessa comissão seria algo transformador e muito importante, haja vista a proximidade que existe com o presidente americano, Donald Trump, e isso também traria uma possível negociação, um estreitamento entre os dois países, mas nessa briga de cão e gato, quem sofre é sempre a população. E a gente não sabe dizer como isso vai ficar, mas seria importante essa ocupação pelo então Eduardo Bolsonaro à frente dessa comissão. Gostaria de ver. Paulo Loyola, a presença de Eduardo Bolsonaro na presidência da Comissão de Relações Exteriores pode trazer aborrecimentos ao governo federal? Boa tarde, Capês. Boa tarde, companheiros da mesa. Boa tarde você que está assistindo a gente, principalmente o pessoal do YouTube, que é sempre tão carinhoso. E, bem, tentando responder aqui tua pergunta, Capês. Tem um que eu vou conhecer já. Devo conhecê-lo aí em questão de umas 2, 3 semanas. Vou ficar frente a frente com ele. Vai ser Coisa um prazer, boa. vai ser um enorme prazer. O povo do YouTube... Vai você. O pessoal do YouTube sempre feliz aí com o carinho que a gente recebe. Certeza que a gente está indo no caminho certo. Bem, sem dúvida, essa questão da nomeação do Eduardo vem junto com uma série de polêmicas. Importante dizer, por ter a maioria, de fato, como inclusive já foi dito aqui, é direito do PL fazer essa indicação. O Eduardo Bolsonaro, apesar disso, e entre muitas e muitas outras polêmicas nas quais ele está envolvido, tem sido acusado por crime, está passando aí por uma investigação relacionada a uma notícia-crime, dada a atuação dele no exterior contra o Brasil. Sem nenhuma dúvida, há um alinhamento nítido, claro, entre o governo Trump e o bolsonarismo aqui no Brasil, organizando esse campo da direita. E também é importante lembrar que o Trump está com problemas grandes hoje lá nos Estados Unidos. Tem um problema inflacionário, as ações das empresas de tecnologia americanas despencaram nesses últimos dias, as ações da Tesla caíram mais de 2 dígitos, o próprio Elon Musk sendo muito ocupado. Então, ele também vem com uma série de problemas internos que o cenário brasileiro pode aí ser uma forma de
chamar a atenção para um outro lado a ser utilizado aí como narrativa pelo governo americano. Agora, repito, PL tem aí a prerrogativa da indicação, vamos ver se vai ter força legislativa para levar isso à frente. E, respondendo de maneira muito direta, Capês, sem nenhuma dúvida vai ser utilizado como palco para as acusações mais absurdas, como o Eduardo Bolsonaro tem feito, acusações extremamente absurdas, relacionadas a que o Brasil estaria vivendo uma ditadura, coisa que pareceria até uma piada se você não soubesse de onde está vindo. Mas, certamente, ele vai utilizar como palco aí essa comissão para fazer ataques ao governo federal. Priscila Silveira, o Hugo Mota parece ser alguém que gosta de contemporizar, mas será que ele teria força para influenciar num veto à escolha de Eduardo Bolsonaro? Nesse caso, ele ficaria contra a sua própria casa, ou vai aceitar sem interferir e, com isso, ameaçar o bom relacionamento que existe entre o Poder Executivo e Legislativo. Leia-se, 53 bilhões em emendas parlamentares. Isso que eu quero dizer com bom relacionamento. Boa tarde, Capês, aos meus colegas de bancada, a nossa qualificada audiência. Você me perguntou se ele teria força. Eu digo que sim. Agora, entre ter força e querer, a gente tem aí um abismo, Capês. Os interesses aqui são claros, né? Você acabou de nos trazer informações sobre questões financeiras. Ele não vai deixar, né, que isso seja superior. E é importante aqui a gente colocar que o pedido feito, né, o PT, através do Lindenberg Farias, disse que aceita qualquer pessoa, inclusive o Eduardo Bolsonaro, desde que ele deixe o passaporte, ou seja, desde que o passaporte dele fique apreendido. Então, você já vê a força também, inclusive do PT, né, nessa nomeação, muito embora a gente saiba que o PL tem, de fato, direito às primeiras escolhas, às duas primeiras escolhas das comissões, e entre elas, claro, existe aqui uma relevância da relação, né, na verdade, da Comissão de Relações Exteriores, principalmente porque a ala mais voltada à direita, no caso o PL, né, tem de fato trazido aí algumas, né, combinações junto ao governo estrangeiro dos Estados Unidos, e aí a parte contrária entende que ele vai fazer uso dessa força que ele já, né, na verdade tem, para poder trazer uma radicalização pré-eleitoral, para poder utilizar a comissão para ampliar essa narrativa que vem sendo colocada de perseguição, para mobilizar os seus apoiadores. Agora, é importante a gente dizer, né, que alguns juízes, alguns ministros, alguns magistrados foram ouvidos a respeito dessa pretensa nomeação, e eles disseram que realmente tudo indica que, se houver mesmo essa nomeação, então está colocando em polvorosa, né, todos os lados, porque vai tensionar as relações trazidas aí nas próximas eleições de 2026. Então eu não acho que ele vai ser contrário, brigando com os seus apoiadores, Capês. Bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou só perguntar para o Paulo Loyola aqui. Paulo, imaginemos o seguinte, ele é nomeado presidente da Comissão de Relações Exteriores, é um fato, e tem o passaporte apreendido em virtude de uma determinação judicial. Você acha que esse seria parece que seria esse um objetivo de criar um fato político internacional com relação a isso? Uma rápida observação sua, para a gente já mudar de assunto. Capês, eu vou tentar responder, que eu não sei se eu entendi direito, então vou tentar responder em dois sentidos. Eu acho que o fato dele ter o passaporte apreendido vai poder ser utilizado por ambos os campos num sentido narrativo. Pela esquerda, no sentido de indicar que ele não poderia estar ocupando o lugar que está ocupando, então de desqualificá-lo. Pela direita, o já velho, já batido discurso de perseguição, de aitadinho, e que está sendo perseguido pela justiça brasileira, ainda que esteja sendo investigado aí por dezenas de questões hoje pela justiça, e que possivelmente só não está tendo maiores consequências em função da sua atividade parlamentar. Então, eu acho que são dois pontos que vão ser utilizados de maneira diferente aí na linha narrativa de ambos os campos. Por isso que eu perguntei para você dar as duas visões. Eu acho que se ele for nomeado presidente da Comissão de Relações Exteriores e em seguida tiver o passaporte apreendido, esse é um fato internacional que ele pode gerar proveito junto ao Congresso norte-americano.